Bom, então, bom dia, boa tarde, boa noite, dando uma de Luciano Pires aqui. A gente está aqui no segundo Nepocast. A ideia do Nepocast foi trazer reflexões sobre a narrativa bimodal. A escola está completando agora, em dezembro, 7 anos. Nós somos uma escola independente que desenvolve pesquisas na área da ciência da inovação, e a ciência da inovação dividida em 3 campos: a civilizacional, a grupal, coletiva, organizacional, e a pessoal. Então, a gente trabalhou bastante na questão da inovação civilizacional. Eu, inclusive, criei o livro, né, estamos falando aqui do Nepocast, segundo Nepocast, lancei meu livro Civilização 2.0, tem na Amazon, se vocês procurarem, Civilização 2.0, que é o da inovação civilizacional, tem na Amazon o da inovação organizacional, que é a Administração 3.0, e tem o Sapiens 2.0 também na Amazon, em que a gente aborda a questão da inovação pessoal. E aí tem 2 abordagens do Sapiens 2.0. O Sapiens 2.0 como tendência. Por que a gente chama de Sapiens 2.0? Que é o tema de hoje do nosso Nepocast, é o segundo, falando sobre Sapiens 2.0. Então, a gente fez para onde a gente está indo, qual é a tendência, que foi do ano passado, e esse ano eu estou desenvolvendo o livro desde o início do ano, que se chama Casa do Eu. Quer dizer, então, a gente teve um livro que foi para onde, qual é a tendência do Sapiens 2.0, o que o Sapiens 2.0 tende, para onde ele tende que ir, quais são as responsabilidades, depois a bagagem que ele precisa ter. E aí eu tenho trabalhado muito com a ideia, né, de que a gente precisa, nesse cenário de mais opções, mais escolhas, trabalhar mais sair um pouco, né, mais da mente primária, que é onde a gente guarda as emoções, os traumas, os paradigmas, etc., e a gente trabalhar mais com a mente secundária, e principalmente, e a grande novidade, é a gente trabalhar com a mente terciária, que é a mente mais existencial. Então, a gente vai desdobrar um pouco isso, a conversa. O Fábio teve um probleminha no carro, está chegando. A Ana, hoje, não pôde vir. E nós estamos com a querida Tereza, que é uma bimodal já de bastante tempo. E aí eu queria que você se apresentasse aí, Tereza. Então, eu sou Tereza Rodrigues, sou educadora, e eu digo sempre assim, sou educadora, mãe, avó, enxergando e buscando enxergar, né, um universo para esses estudantes, para os meus filhos, para os meus netos que estão chegando aí, e entender realmente o que é ser um Sapien 2.0. Como que isso vai mudar ou não está mudando ainda a mentalidade hoje do eu educador, né? Então, o quanto esse eu educador está sofrendo dentro do contexto da sala de aula, né? Tanto no contexto disciplinar, tanto no contexto mesmo de entender as metodologias. Então, assim, aí eu venho com um projeto chamado Projeto Mãe Pixel, que, na verdade, é um projeto que vem no contexto do mãe, né? Mentoria, experiência, né? E aperfeiçoamento dessa experiência dentro do contexto de ser um pontinho luminoso nessa sociedade de transição, que muitas vezes a gente não está enxergando. Então, assim, o mãe vem disso, né? Mentoria, aperfeiçoamento dessa experiência, né, de mãe, de educadora, o quanto a gente precisa melhorar o tempo todo para se tornar realmente esse ponto luminoso, clarear para os educadores, clarear para o pai, para a mãe que está aí perdida, porque não entende o que é a cabeça desse jovem, né, o que essa mentalidade que realmente mudou por causa dessa nova mídia, e muitos de nós, educadores, não enxergamos isso ainda. Então, assim, é um estudo, né, como eu já disse aí, a gente está aí o tempo todo discutindo, refletindo, buscando também assim, opiniões de outros contextos da sociedade, para a gente enxergar um ponto. Então, sim, eu defendo aqui a educação, o processo familiar, mas a gente não consegue isso se a gente não estiver falando de administração, de mudança de paradigmas, se a gente não falar de tudo isso, enxergar outros
vamos colocar outras personalidades, né, que vão mudar realmente esse processo educativo, porque eu falo assim, que não é só a mãe, não é só o educador, hoje o administrador, ele educa, né, o psicólogo educa, o rapaz do RH, ele educa, porque ele, quando ele começa a enxergar quem é a pessoa, que vai caber ali ou não. Então, assim, hoje a gente, eu acredito que a sociedade precisa se entender como educador, para ver o quanto a gente pode ajudar para que a gente se segure junto, não sei. Então, é mais ou menos essa temática de trabalho que eu venho buscando defender. Legal. A gente, no podcast passado, a gente falou da civilização 2.0. Para falar de Sapiens 2.0, precisa dar um review aí na discussão da civilização 2.0. A civilização 2.0, a gente radicaliza dizendo que, primeiro que a gente tem, quando muda a mídia, a gente está, o núcleo duro aqui da Bibodaz, nós abraçamos o núcleo duro dos canadenses da Escola de Comunicação de Toronto, e o representante maior de Toronto é o McLuhan, Marshall McLuhan. 1911 e 1980. Faleceu em 80. E o McLuhan, ele trouxe um paradigma novo, que foi o paradigma que mudou a mídia, mudou a sociedade. Então, ele questionou duas coisas fundamentais na ciência social. Primeiro, que nós somos uma tecnoespécie, que quando a tecnologia muda, o Sapiens muda também, ou seja, as tecnologias não são neutras, elas modificam a sociedade. Isso é uma novidade no campo da ciência social, porque as pessoas não veem assim, né? E depois ele quebra mais as duas perguntas da ciência social, ele responde diferente. Quem é o Sapiens? Somos uma tecnoespécie. E depois, como é que a gente avança na história? Aí ele fala que o principal disjuntor da mudança civilizacional é a mídia. Isso é muito disruptivo na ciência social. Porque aí você fala, mas como assim a mídia? Porque você diz, qual é o epicentro do Sapiens? Qual é o diferencial que o Sapiens tem? A mente. O que o Sapiens tem de diferente das outras espécies? A capacidade de entender que vai morrer, que as outras não têm, a capacidade de criar, a capacidade de se reinventar, né? A capacidade de mudar a forma de sobreviver sem ser instintiva. E tudo isso é porque a gente tem uma mente diferenciada. E até eu me apego sempre em uma fala dos seus primeiros livros, Nipo, quando você fala assim, quando nós descemos das árvores, né, e fomos para dentro da caverna, a gente começa a entender o potencial da mídia, né, dessa mídia da fala, do contexto do fogo ali para as conversas. Então, quando a gente consegue enxergar isso lá no início, né, a gente consegue seguir nessa sequência de que é o processo educativo. Então, assim, eu vou puxar um pouquinho para o contexto da educação, e eu queria muito que você falasse sobre isso, né? Quem é o educador da caverna e como ele vem se desdobrando dentro desse processo de mudança midiática hoje. Porque aí você tem, né, aí dentro desse contexto que a gente está falando, da civilização, a mídia faz a modificação, porque, só para voltar para fechar a ideia, a gente tem esse diferencial competitivo em relação às outras espécies, então a nossa mente é o epicentro de tudo, da civilização. E o que acontece? A mídia é uma órtese da mente. Eu não uso a mente de maneira natural. No momento que eu estou falando, a fala, a linguagem, ela foi criada, né? As palavras foram criadas, foram inventadas, e aí eu comecei a falar, tanto que eu, na minha tese de doutorado,
tem o pessoal que achava os antigos, os esqueletos, existia uma diferença de um esqueleto que falava para um esqueleto que não falava, e falando da tua época ali. O esqueleto que não falava, ele tinha determinada característica aqui da mandíbula e tal, que precisou ser alterada para a gente poder começar a falar. Então, aquilo ali foi um processo. Então, o que a gente chama a atenção? A órtese que surge permite que a mente faça o que ela não conseguia fazer. É isso que você está falando. Então, quando a gente desce das árvores, a gente está gesticulando. Depois a gente inventa a linguagem oral, que é uma tecnologia ainda abstrata, e houve uma melhoria da tecnologia, do hardware da boca. E depois, todas as outras mídias que surgem, aí elas já são tecnológicas. Objetivamente tecnológicas. Essa, por exemplo, estar na caverna falando, a gente já estava usando a mente ainda primária. Não, a gente ali, a gente na caverna, a gente vai falando, e aí a caminhada do Sapiens, Tereza, que é interessante, é o seguinte: conforme a gente vai aumentando o tamanho dos grupos, conforme a gente vai caminhando ao longo da história, a gente vai aprendendo, e isso é uma característica da espécie humana, a gente vai desenvolvendo uma segunda mente, que é a mente secundária. Então, os outros animais têm uma mente só. E eles são instintivos. Então, a mente primária comanda instintivamente. E nós começamos assim também. Mas quando a gente começa a olhar para a mente primária, aí tem a ver com educação, a gente começa a refletir sobre como nós sentimos, refletir sobre como nós estamos fazendo os nossos automatismos, e a gente começa a dizer, será que a melhor forma... Tem um filme muito interessante, que é A Era do Fogo, que eles encontram uma menina, e a menina já sabe fazer o fogo e eles não sabiam. Então, aquela tribo que não sabia fazer fogo, esperava cair um raio, um trovão, colocava aquele fogo que queimava a partir daquele trovão, guardava aquilo num recipiente e ficava carregando aquilo. E todo mundo com medo daquilo, perder aquilo, porque eles não sabiam produzir o fogo. Aí encontram com uma menina de outra tribo que já sabia fazer o fogo. Então, essa tribo dessa menina que já sabia fazer o fogo, ela fez uma reflexão com a mente secundária, ainda muito pouco desenvolvida, através da gestão. Eles não falavam, era tudo gesticulado. Aí eles aprenderam que... Aí ela começou lá a fazer o barulhozinho dela com as pedras e ela produziu fogo. E eles ficavam assim... Então, a gente foi desenvolvendo, aos poucos, conforme as órteses foram ficando mais sofisticadas, aí vem o gesto, aí começa a oralidade, e aí a gente começa, então, um processo, que é o que o Harari conta no início do livro dele, do Sapiens, que é o desenvolvimento das aldeias, que já é a capacidade, usando a linguagem oral, passando para os outros a experiência, contando as coisas, a gente foi desenvolvendo a nossa capacidade de plantar e de colher. Olha o Fábio chegando. De plantar e de colher. E aí, a partir daí, a gente começa esse trabalho. Então... E até perceptível aí, né Nepo? A gente percebeu a questão da educação, né? A gente tem muita... ainda a nossa geração parece que a gente está perdendo um pouquinho disso aí. Esse aprender com o outro, né? A capacidade do outro também ser capaz de ensinar. E a gente viu isso desde lá da caverna, né? Quando a gente começa a falar da garotinha aí, como você contou no filme, né?
os mais velhos aprendendo algo, né? Claro que é um formato, uma hipótese e tal, mas que a gente possa entender que cada vez isso vai se tornar mais complexo com essa evolução midiática. A gente começa realmente a fazer essas trocas. Tem a ver com o que a gente está buscando? Tem uma coisa interessante aí, Tereza. Oi, Fábio, beleza? Tem uma coisa interessante aí que a gente tem que entender. Olá, Tereza, tudo bom? Tá bem, Tudo bom, né? Tranquilo. O Sapiens 2.0, para a gente entender o Sapiens 2.0, a gente tem que entender, isso inclusive está no livro que eu estou lendo agora, A Mente do Amanhã. O Seligman, ele tem, eu chamo ele daquele autor sensibilista, em termos de contexto. Então, ele sente, mas ele não entende o contexto geral. Então, ele sente, ele está dizendo, né, que a gente está precisando agora, ele vai para trás, ele fala dessa coisa das aldeias e tal, e diz que a gente está. Então, o que a gente precisa entender? Eu estou falando do Martin Seligman. O que a gente precisa entender? O fator, e a gente falou isso no contexto passado, o fator causante das grandes revoluções do Sapiens é a nossa capacidade, porque nós somos uma tecnoespécie, porque nós somos uma espécie criativa, porque nós temos a capacidade de usar os dedos que a gente desenvolveu e desenvolver ferramentas, etc., 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 a gente consegue aumentar a população. E aí eu falei, foi o vídeo que mais bombou, que eu dividi, né, decupei, o vídeo que mais bombou no TikTok foi exatamente quando eu disse que a gente tem que agradecer ao sistema que a gente criou, porque a gente conseguiu chegar a 8 bilhões de pessoas. Só que tem uma conta embutida, e nesse artigo que eu escrevi, que vai sair na segunda-feira, sobre namoro 2.0, ou se vocês quiserem, cupidagem 2.0, é o desenvolvimento dos aplicativos de namoro, a gente tem que entender, as pessoas começam a criticar dizendo que o ser humano está se desumanizando porque está agora procurando namorada via aplicativo. Aí você tira do contexto que, na época do vovô e da vovó, o número de pessoas nas cidades era muito menor, as pessoas circulavam na cidade. Arranjar um namorado ou uma namorada não é que era fácil, mas não precisava de tela. Era pouca gente. E já havia o correio elegante, né? Então tinha aí o negócio. Quer dizer, e agora a gente aumentou a complexidade. Então, a característica que a gente tem que entender é que a gente vive a complexidade demográfica progressiva. E de tempos em tempos, o que a gente faz na sociedade humana é reorganizar, reformar a casa. Então, a gente precisa, Tereza e Fábio, a gente precisa de uma nova formatação básica para um novo Sapiens, que está com uma nova órtese, que permite a gente fazer coisas, permite a gente lidar com a complexidade de um jeito que a gente não conseguia antes. A crise do século passado, qual foi? A gente tinha uma população muito maior, sem mídias que permitissem resolver problemas na educação, na administração, na sociedade, na política, na habitação, em todas as áreas, na psicologia, na medicina, na mobilidade, a gente não conseguia resolver. Na habitação. E agora a gente tem essas ferramentas. Só o que acontece? A formatação do Sapiens continua sendo para o Sapiens 1.0. E a gente não consegue chegar e preparar o Sapiens 2.0. Aí a gente está vivendo esse conflito. A garotada que chega, ela vem formatada por uma sociedade, ela tem uma escola que prepara a pessoa para viver numa sociedade que não é essa sociedade que a gente tem hoje. Nem é atual, né? Nem é futuro, né? Daqui a pouco. Assim, é uma preocupação. Eu sempre coloquei isso aí, da educação. Quando a gente enxerga além, né?
eu fiz até esse comentário aqui, o processo emocional. Eu, enquanto educadora, eu adoeci dentro do processo. E esse adoecer dentro do processo é você abrir o portão da escola e ter que se transformar em algo que você não pensa mais. Então, como que você se processa lá na mente primária se você já está enxergando uma mente terciária? E aí você tem que se adaptar para tudo isso. E eu tenho certeza que vários outros educadores, pais, psicólogos estão passando por isso, né? Porque eu converso às vezes com os psicólogos, eles precisam tratar, já sabem o que está acontecendo, quais as mudanças vieram, mas quando ele fala para a família, ele precisa vender um pacote para a família que ela compreenda o que ele está vendendo, porque senão ele não vende, o pai não leva lá para falar que o menino está certo, que o pai que tem que mudar. Então, o pai não quer enxergar isso. Então, da mesma forma, a gente passa dentro desse processo enquanto educador. Então, o adoecimento hoje, que é o que você está trazendo também para dentro dessa escola, o cuidado com o eu, o perceber quem eu sou, a sensibilidade disso tudo, isso vai ficar mais grave, né, porque a gente está vendo pessoas uma caindo atrás da outra, porque a gente não sabe mais qual mente que está funcionando. A gente não está entendendo nem que mudou, para começar. Como a gente já entende dentro da escola, que tem 3 mentes, a gente já não entende. Acho que se as pessoas começarem a entender esses novos conceitos, vai ficar até mais fácil para o psicólogo trazer esse pai à reflexão, esse cliente à reflexão, para o professor poder se adaptar, para o administrador de empresa saber lidar com os garotos. Então, assim, aí eu queria jogar para você mais uma vez. Como a gente vai conseguir realmente implementar todos esses novos conceitos dentro dessa sociedade ainda enraizada no 1.0? Tereza, tem uma coisa legal, depois o Fábio, vou pedir para ele falar, mas deixa eu entrar aqui numa discussão que eu acho interessante, que é o que você está colocando. E eu queria dizer para você, eu entendo a tua angústia, e eu me acalmei muito, reduzi muito a minha ansiedade pelo seguinte: eu aqui na Bimodais assumi a seguinte função: eu estou preparando a narrativa sem nenhuma preocupação de querer mudar nada. Você vai falar, né? Pô, peraí, deixa eu entender, você está há 7 anos na Bimodais falando essas coisas todas e tudo. O que você já mudou na sociedade? Que o pessoal vai falar na prática, eu não gosto da prática, né? No operacional, o que você mudou? Aonde que estão as coisas? Eu falo, meu irmãozinho, preste atenção. As mudanças, elas têm uma cadeia. A avalanche começa no alto da montanha. A avalanche do ser humano, ela começa quando você consolida teorias fortes, consistentes, em que você mostra como é que as forças se entendem. A gente está reconstruindo a ciência social, fazendo a ciência social 2.0. E o que eu penso? Quanto mais consistente isso for, mais eu estarei ajudando as novas gerações daqui a 10, 20 anos. Quando as pessoas começarem a dizer, chega de mimimi, vamos ver o que realmente sobrou desses pensadores todos, aí é a aposta que eu estou fazendo. Alguém vai dizer, cara, isso que esse cara falou há 10, 20 anos atrás tem consistência. Então, eu não posso ficar nervoso, porque se eu chegar hoje, como eu chego na universidade, se eu bater numa escola aqui e começar a falar o que eu estou falando, é normal, Tereza e Fábio, é normal que a pessoa hoje esteja preocupada. Qual é a preocupação das pessoas hoje? O MEC, semana que vem eu tenho uma reunião, não sei aonde, Eu tenho que entregar um relatório. As pessoas estão no cotidiano. Exato. Vai chegar um maluco falando de alto da montanha,
O cara vai dizer, meu irmão, deixa eu te perguntar uma parada aqui. Você conhece aqui em Teresópolis um hospício? Lá, ali perto. Por que tu não vai lá bater um papo com o psiquiatra lá e tomar uns remédios? O cara vai falar isso para mim. Entendeu? Então, o nosso esforço, o esforço que a gente tem que fazer é desenvolver a melhor narrativa possível, explicando da melhor forma. E aí a gente aqui na escola ainda tem uma diferença, que é a ambientologia. A gente não está preocupado só em explicar o que está acontecendo no digital, o Saber 2.0, mas preocupado em dizer, olha, precisamos criar uma nova ciência, que é a ciência da inovação, a ciência social está em crise, o Thomas Kuhn já falava isso, está vivendo uma anomalia, temos que criar a ciência social 2.0, o McLuhan isso, o McLuhan aquilo. A gente dá um contexto para isso. Entendi. Verdade. E aí, a partir disso, é aí que começa a avalanche. Botamos isso lá em cima. O que vai acontecer com o tempo? Isso é a minha experiência no geral. Mimimi, como já foi, né? É metaverso, e a gente diz, metaverso não vai dar em nada. Agora vem com essa conversa toda de inteligência artificial. É importante? Aí é diferente. A inteligência artificial é diferente do metaverso. O metaverso é uma tecnologia 3D que tem várias aplicações, mas não muda o mundo. A inteligência artificial, que a gente chama de TDMI, tem uma força importante, a escrita 2.0, o fortalecimento da descentralização, etc., etc., né? A possibilidade da gente poder atingir o desenvolvimento da curadoria através também da inteligência artificial, beleza, isso a gente entende, etc. Mas a gente enxerga a descentralização como a coisa principal, né? Então, a gente vai ficando no tempo e as coisas vão sumindo. Aí, Tereza, para fechar o que eu estou falando, e fala, a frase do Thomas Kuhn: vivemos hoje um momento extraordinário, precisa de uma geração morrer para a geração seguinte aceitar os novos paradigmas. Eu acredito nisso. Sem estresse. Então, estou aqui em Teresópolis, desenvolvendo as minhas coisas, brincando aqui, saindo na rua, me divertindo, sem nenhum estresse. Eu sei que eu não serei eu que vou assistir, né, uma série de mudanças, pegando esses conceitos que a gente está trabalhando, e outros pensadores estão trabalhando, para poder realmente colocar para rodar. Depois eu vou falar das características do Saber 2.0. Fábio, o que você me diz aí? Mais uma vez, boa tarde aí, né? Iniciando aqui, trazendo uma fala. Mas, observando o que você e Tereza estão falando, me lembrou quando eu, na escola dos meus filhos, eu sugeri eu fazer uma palestra, né? Alguns meses atrás, você já vinha falando bastante na verdade, na época você estava falando de felicidade, está muito relacionado a toda a narrativa da escola, né? Essas narrativas que vêm prontas, e eu falei, cara, eu quero fazer isso de graça para poder ajudar os adolescentes, as crianças a começarem a enxergar isso. E eu comecei a falar com a linguagem da escola, e eles ficaram, assim, amaram, os olhos brilharam, falando, caramba, que legal, isso aí você vai conseguir se conectar com eles. Então, eu senti muito claramente ali, eu estava falando com alto escalão, né, da escola, com quem pensa as ideias, as iniciativas, e depois eles queriam fazer para todas as turmas, queriam fazer um negócio assim, muito grande, mas o desfecho acabou não evoluindo, eu vou falar também por quê. Mas se iniciaram, brilharam, quiseram sentir aquela ânsia. Primeiro ponto, falta o que você disse, falta narrativa, falta os conceitos, os elementos para você poder discutir esse assunto do jeito que a gente discute, né? Então, você, como conceituador e curador da escola, você está, quando você falou assim, eu estou aqui criando, e você está trazendo elementos para poder a discussão acontecer. E essa discussão, eu acho que ela pode vir do alto da montanha, eu acho que é uma metáfora interessante, mas também ela pode começar a nascer para os pais, porque os pais já podem fazer alguma coisa pelos seus filhos dentro de casa e começar a criar essa discussão nas casas, né? Talvez as pessoas tendo acesso a isso, a gente divulgando mais com um podcast como esse,
começar a se apoderar desses elementos e começar a trazer, como eu já falo de Ikigai para os meus filhos. Meu filho tem 6 anos, minha filha tem 8. E eu já trago vários elementos da escola para eles, com 5, 6 anos, falando que eles têm que fazer o que eles gostam, mas não adianta só fazer o que gosta porque tem que ganhar dinheiro. Então, uma coisa que ele gosta é que ganhe dinheiro, já trazendo essa mentalidade, né, de que as pessoas queiram, e aí, enfim. Então, eu acho que o papel é muito esse também, trazer esses elementos para as pessoas e fomentar essa discussão para então virar a zona de atração, como na escola a gente trabalha, né? Isso aí vai virando zona de atração, vai criando uma atração, uma força, e aí vai empurrando, vai chegando nos órgãos decisores, que, na verdade, é de lá que estão partindo as diretrizes do que a gente tem que fazer, e a gente não tem muito, entre aspas, como opinar, pelo menos eu não, né? Assim, eu não me sinto com muito poder para poder... Claro que a gente pode dar opinião, mas enfim, não sei, quem sabe mais disso é Tereza, né? Dessa burocracia, desse Por sistema. que a palestra não aconteceu, Fábio? Oi? E aí não aconteceu por quê? Aí eu tenho uma tese, porque eu acho que eu ia mexer muito nos elementos básicos, estruturais, de como a escola crê como ela tem que pensar. Eu estava falando de felicidade, então imagina o poder que eu tenho, o poder que eu ia ter ali na frente, de influenciar esses jovens. Aí eles ficaram com um pouco de medo, eu acho. E eles começaram a esfriar, não souberam me falar direito, entende? Como é que a pessoa está encantada, quer, ama, acha, pô, volta, e de repente começa a sair. Então, eu acho que eu ia, assim, do nada, ia ter um poder muito importante ali. Eu falei da escola, falei de Nepô, é a resistência à mudança, né? E para as pessoas que estão, principalmente escolas, eu não culpo também, por causa da responsabilidade das pessoas, do tipo de conteúdo que elas vão levar ali, elas têm que, elas aprofundarem, internalizarem, entender, falar, não, entendi. Agora eu acho que eu vou dar um espaço para essa pessoa aqui poder influenciar as mentes dos jovens aqui dentro com mais segurança, né? Porque imagina, se você fala uma coisa que não, sei lá, que não conecta com o que eles querem, depois os pais cobram, tem toda uma cobrança, e pai é um bicho bravo, né? Estavam falando lá, os pais lá, né, Tereza, nas escolas, eles são bem ariscos, assim, pelo menos foi o que eu estava conversando com algumas pessoas do ramo. Eu acho até interessante isso, Fábio, para a gente trazer. O projeto Mãe Pix, ele surgiu exatamente isso aí, entendeu? Essa mãe, eu vou resumir aqui, essa mãe que o filho lá com 12, 13 anos falava que ia ser um gamer profissional e nem existia profissão digital na época, a gente não enxergava isso, e ele afirmava isso com toda a veemência. Com 15 anos, realmente estava indo, já jogando e tal, e de repente, a escola começa a entender que a mãe do gamer é uma tecnológica. Hoje tem que entender como é que você deixa seu filho entrar nisso. Entendeu? E também falei que, na época, eu não falei que eu não era também, não. Fui estudar, foi aí que encontrei Nepô, e comecei a entender um pouquinho onde meu filho ia chegar e por que ele ia chegar. E a resistência vem nesse contexto aí, Fábio. Se chega a Tereza, educadora, mãe do gamer, e fala assim, quem quer que o filho seja gamer? Você tá doido? A gente tirando o celular do menino, aí vem uma professora, uma educadora, que o filho está lá, né? Então, assim, mas eles não entenderam o processo do que eu estava trazendo. Eu fui a chata da game house, eu fui atrás do psicólogo, do fisioterapeuta, assim, até hoje eles falam sobre isso, né, da importância, eu incentivei. Então, se hoje as game houses, que né, são game offices hoje, tem hoje um psicólogo, tem hoje um fisioterapeuta, tem educadores ali dentro, foi uma luta de mães que foram até lá e falaram assim, eu quero meu filho cuidar, ele está longe da gente, e a gente precisa disso. E eu queria trazer esse contexto para dentro da escola, de que o educador sozinho não vai educar, ele precisa trazer um Fábio que vem de fora, com outra visão, entendeu? Quando a gente vai falar do bullying e tal, não adianta ser o professor, porque ele está vivendo dentro do processo emocional de tudo aquilo, precisa ser um advogado que tenha entendimento até onde, para a gente não falar besteira, que você vai ser punido. Não vai ser punido nada, porque não tem lei para menor. Então, assim, tem que ter conhecimento. Então, a escola tem muito medo de abrir as portas para outros personagens fazerem parte. E, assim, o que a gente acredita enquanto projeto
o projeto que teve que parar também, Fábio. Eu recuei, falei com o Nepo agora, estou parada, estacionada, porque quando eu chego, eu digo, não pode ser a Tereza educadora sozinha, ela precisa trazer uma visão de Nepo, que é administrador, eu preciso trazer uma visão de um psicólogo, de um fisioterapeuta, de um nutricionista, porque se nós não formatarmos essa geração emocional, cognitiva, fisicamente e principalmente nesse contexto disso aí, né? Felicidade, emoção, se a gente não resgatar isso aí, a gente vai ter uma geração adoecida, entendeu? E é o que está acontecendo. Tem uma coisa que eu acho aí, que eu acho interessante a gente falar, que é, para a gente poder ficar tranquilo, é o seguinte, é como a sociedade muda. Então, assim, ela muda como? Ela primeiro, isso aí eu sigo o meu padrinho Thomas Kuhn. Eu estava pensando em usar um termo aqui, estava ciência da mudança na minha cabeça, porque tudo só fala de ciência, né? Pode ser, a ciência da mudança. Então, como é que a sociedade muda? Que é a questão da inovação. A sociedade muda da seguinte forma. O primeiro passo, se você pegar ali, por exemplo, mal comparando, né? Você pega ali a física. O Einstein estava lá em Berna, enfurnado lá no negócio de patentes, fazendo lá uma nova teoria sobre a física. Reforçando o que o Thomas Kuhn diz. Ele estava ligado, o Steve Johnson fala, né? Ele estava ligado ao contexto, mas ele estava do lado de fora. Então, ele não tinha as amarras que um físico dentro da academia tradicional tinha. E aí ele começa de fora a fazer aqueles trabalhos todos, até que chega um determinado momento que o Max Planck fala, cara, isso aqui que esse cara está fazendo é forte. Aí coloca o cara no alto da montanha, e aí começa com uma nova teoria, aí quebrando tudo. Então, se a gente for pegar essa sequência do Einstein e colocar isso no McLuhan, o McLuhan, ele fez ali sucesso, etc, etc. Foi um cara bem badalado e tal, mas ele não foi considerado um Darwin, não foi considerado um Freud, não foi considerado um Einstein. Ele morreu sem as devidas... Digamos assim, o McLuhan não ganhou o prêmio Nobel. Não. Ele não... O Freud diz que tem, né, as feridas narcísicas, né? Então, ele bota lá o Copérnico, ele bota o Darwin, e ele bota o Freud, quando ele diz que a gente não controla a gente mesmo. E eu digo, a quarta ferida narcísica é o McLuhan. E as pessoas não entendem isso. Quando o McLuhan fala, mudou a mídia, mudou a sociedade, quando a gente muda as tecnologias, a gente se modifica com elas, isso é extremamente disruptivo e quebra uma onipotência humana, que diz assim, que é isso, cara, eu uso isso aqui não muda nada, não. Isso aqui não me muda, eu controlo tudo isso. Então, o que a gente está fazendo aqui na Bimodais, como renascentista? E para a gente ter tranquilidade, eu não tenho expectativa. A mudança começa na mudança dos paradigmas. Essa é a grande mudança. As mudanças depois vêm ao longo do tempo. Aí, quem é que abraça, e é o teu caso, é o caso do Fábio, é o caso de todo mundo que está na Bimodais. Depois que você tem os paradigmas mais fortes, vem lá os early adopters. Quem são os early adopters? São os disruptivos. São as pessoas mais abstratas, que dizem, cara, o que esse Nepo está falando, ele não é maluco, não. O cara que é mais incremental diz, esse cara é maluco, não me interessa. Ou se ele não diz que eu sou maluco, o cara diz assim, não, ele não é maluco, mas, cara, não vamos dar asa à cobra, não, cara, botar cabelo em ovo. Cara... Vai custar, você vai mudar agora, não. Não, deixa do jeito que tá, cara, deixa tranquilo, sabe? Então, não rola. Então, o que eu acho que a gente tem que ter como missão? Preparar o material mais sofisticado possível. Se a gente quiser passar para alguém, tem que ser para os disruptivos, sem estresse, e não perder tempo. E é isso que eu acho, Tereza e Fábio,
Não adianta perder tempo tentando convencer. É que nem o pessoal do AA, que é uma grande experiência humana de modificação e de mudança. O AA não faz panfletagem botequim. Se você bebe, é problema seu. Se você quer parar de beber, é problema nosso. Quem que a Bimodais trabalha? Se você quer continuar pensando que nem um Sapiens 1.0, é problema seu. Se você já quer pensar como um Sapiens 2.0, aí é problema nosso. Depende de você. Você tem que dar o primeiro passo. E essa até aquela frase sua, né? Para o que aconteceu com o Fábio, o que vem acontecendo com o projeto, todo mundo quer inovar. Então, quando você chega, você traz uma coisa legal, todo mundo, isso aí, não vamos inovar, mas não pode mudar. Isso aí. Né? É o que o Nepô fala, mas não pode mudar nada. Fala aí, mas não, entendeu? Então, não muda, não transforma. Vamos inovar o seguinte, é a inovação serpentina e confete. E depois tem uma coisa aí, é um ponto interessante. Por que as pessoas elas brilham o olho quando elas escutam isso? Porque a intuição delas aponta para aquilo. No íntimo da pessoa faz muito sentido, porque se a gente for olhar logicamente para essa narrativa, e eu já revisei ela várias vezes, para mim faz muito sentido. Não é uma coisa que a narrativa da escola não é uma coisa que é uma coisa acadêmica, que eu fico pensando aquilo, eu vou experienciando essas palavras e refletindo no meu dia a dia, faz total sentido. Todos os negócios e todas as coisas que eu vejo e aplico essa chave, que é a chave bimodal, vamos dizer assim, faz sentido, né? Então, quando a gente fala para a pessoa, aquilo bate na pessoa, e a pessoa, meu Deus, isso é legal, isso faz sentido. Só que depois daqueles padrões, né, da mente primária, talvez aquelas chaves que estão lá guardadas, elas tomam o lugar delas de novo. Por quê? Porque elas não estão sendo, só concluir rapidinho, elas não estão sendo aqui, como você disse, desintoxicadas, né, tirado o piche diariamente. Eu estou ouvindo isso aqui há mais de 2 anos, diariamente. E tem coisas que a gente fala que soam simples, né? Depois que a gente está escutando há muito tempo, mas teve algumas coisas que até eu entender, eu tive que ouvir a sua repetição, e por isso que eu gosto de ser repetido. Às vezes você é repetitivo, assim, mas eu gosto disso, porque isso você vai vendo de várias formas aquilo, até sua mente, fala assim, entendi. Agora eu entendi isso, né? Então as pessoas elas estão muito presas em narrativas acadêmicas, em mainstream dos conceitos, não que o mainstream tenha coisas erradas sempre, né? Tem coisas boas também, mas estão presas ali naquela paralaxe, né? Enquanto está acontecendo uma outra coisa nos bastidores, e na minha visão, né? Lançando mão da certeza provisória razoável, é mais próxima da realidade do que muitas das coisas que andam falando por aí. Então, é basicamente isso. Não, eu só ia complementar isso mesmo, então jogando aí de novo para o Nepô. Essa lapidação, nós estamos o quê, então? Lapidando essa mente primária, que ele falou muito da intuição, a pessoa enxerga, está ali, a intuição dela está dizendo, muda, pega, aí ela volta. Então, assim, esse Sapiens 1.0, ele está enraizado na mente, né? Naquela primeira mente ali da intuição, porque isso, para passar para o outro lado, ele tem que olhar para o fogo, né, como você disse, da menina que acendeu e falar assim, eu vou parar de carregar o fogo, gente, eu posso esfregar aqui e isso pode dar bom. Então, assim, a gente está fazendo isso, essa lapidação. Eu acho que tem uma coisa interessante aí, Tereza, que o Fábio colocou, eu até botei aqui para escrever um artigo, que eu acho que é justamente isso, né? Vamos pegar a experiência do AA, que eu acho que é uma experiência de inovação riquíssima, porque é exatamente o que a gente está falando. O AA é o seguinte, o cara bebe, os grupos de mútua ajuda, o cara bebe, o cara cheira cocaína, o cara joga, e ele quer parar de fazer aquilo. Então, o que ele faz? Ele vai para reuniões, inclusive assim, o cara que está no início, ele faz várias reuniões consecutivas. E ele continua indo nas reuniões para aquilo ficar vivo na cabeça dele. Por isso que a Bimodais tem esse modelo, e aí eu acho que isso faz parte da nossa metodologia, que é todo dia o trabalho rotineiro de fazer e desenvolver a narrativa. Para o Nepô curador,
qual é a importância desse trabalho? Eu estou o tempo todo criando coisas novas e revendo coisas que já estão feitas. O tempo todo. E vocês veem que agora, por exemplo, na 14ª, e até a Tereza comentou isso, né? Eu estou revisitando o acervo, usando os GPTs de forma completamente diferente. E aí está saindo coisas novas de maneira distintas. E a minha mente continua trabalhando, e quando e aí vem o meu bom TRC, o meu Ikigai, quando eu termino de fazer um artigo e eu percebo que eu introduzi coisas novas, meu bom TRC sobe. Ele sobe. Então, a importância da repetição, porque aquela ideia de isso que vocês estão falando é o modelo clássico de sair da caixa. Eu vou ali, ouço um cara fazer uma palestra, eu saí da caixa. Mas pelo amor de Deus, deixa eu voltar para a caixa rápido, que eu estou sentindo muito frio. Eu estou com muito medo, porque eu dei essa voltinha, agora eu quero voltar. Aí o cara volta para a banheira de piche, no quentinho, bota a cabecinha para fora, e a expressão, a banheira de piche, se você parar para pensar, é o que está ali em Matrix. O Neo, quando ele resolve sair de Matrix, ele vai cortar. Ele vai sair da banheira de piche, que ele estava naquele núcleo, tirando a energia dele, ele, com a fantasia de que ele estava vivendo uma vida que, na verdade, não era dele. Fala, Fábio, que eu queria fechar uma coisa aqui. Eu queria pegar esse momento muito oportuno para mandar um recado para as pessoas que vão assistir esse podcast no futuro. Esse é um ponto ápice, onde, se sua intuição está te chamando, você está ouvindo essa conversa e está conectando com você está igual o Neo da Matrix, que começa a achar que tem alguma coisa estranha e que tem um caminho ali interessante para você explorar, vem com a gente, né? Vem para cá, porque aqui você vai conseguir enxergar melhor o que está acontecendo no mundo agora, né? Nesse pós-digital. Eu sou aluno do NEPO, mas estou convidando aqui por puro altruísmo, porque eu quero que mais pessoas enxerguem isso e se sintam mais tranquilas ao entender as forças que estão operando à sua volta, né, e se entender como um elemento mais consciente dentro desse sistema tão grande. Então, eu convido você, vem para cá, vem entender um pouco mais, tem vários artigos do NEPO aí, mas nada como escutar os áudios para você poder ir se conectando mais e ouvindo a voz ali do nosso maestro NEPO, né? Diariamente. E aí eu já vou emendar, porque eu vou botar isso no final do vídeo, você me liga, manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nós fazemos aqui na Bimodais, o nosso trabalho, isso aqui que é a nave Nabucodonosor. Se você sair de Matrix e voltar para Matrix, dá uma voltinha, né? Aquele negócio da pílula vermelha e azul. O cara falou, se você quiser tomar a pílula azul, você volta. E aquele cara que tem no filme, tem um cara que falou, eu quero comer aquele filé. Eu sei que o filé não existe. E a vermelha, não existe, mas eu quero comer o filé. Hã? Desculpa. E a vermelha, ela não é vermelha por acaso, ela dá medo mesmo. Né? Igual as pessoas que a gente está falando aqui, que elas têm medo, hesitam, porque o novo sempre vai te dar um frio na barriga. Mas eu tomaria a vermelha. Eu tomei. É isso aí. Tem que tomar. Eu só queria fechar, depois vou deixar a Tereza fazer por que ela está na escola e por que as pessoas têm que vir. Depois a Tereza faz. Então, olha só, para a gente não deixar de falar, o Sapiens 2.0, como é que a gente vê esse cenário? As espécies... Só para você falar disso, né, o Sapiens 2.0 é o Sapiens que a gente enxerga que deveria estar na civilização 2.0 que aqui está hoje, não é isso? É o que você está querendo. Hoje existe o Sapiens 1.0 ainda. E a gente está começando a jornada do Sapiens 2.0. Agora, por que a gente está tendo um novo Sapiens? Primeiro, porque as revoluções civilizacionais fazem isso. Essa é a revolução civilizacional mais disruptiva. Por isso que é a civilização 2.0, por isso que é o Sapiens 2.0. A gente está vivendo um exponencial aumento da descentralização das pessoas. E isso significa
mais responsabilidade, mais singularidade, mais criatividade, mais resiliência e mais empreendedorismo, um espírito empreendedor muito maior. A gente vai ter muito mais trabalho do que emprego. A gente tem a liberdade de trabalhar, como a gente já está vendo, remoto em vários lugares. Onde é que eu vou morar? Onde é que eu vou fazer? O que eu posso? Aonde eu posso trabalhar? Todas as coisas que a gente pode criar novas possibilidades. Então, esse Sapiens 2.0, ele vem atender uma história que eu acho bem legal, que aparece no livro, se eu não me engano, no Administração 3.0, que é o meu primeiro livro que eu considero mais relevante, que ficou. Os outros primeiros dois eu acho que podem ser jogados no lixo. Esse aí. Os outros podem ser jogados no lixo. O que acontece? A gente vive um triângulo, todas as espécies têm um triângulo, que é comunicação, administração e tamanho do grupo. Então, tem que ter uma coerência. E o triângulo do Sapiens vai ficando torto. Então, quando a gente aumenta a população, o triângulo vai ficando torto. E a gente precisa consertar o triângulo. Então, as formigas têm muita gente, é comunicação de rastro e administração descentralizada. Os lobos, pouca gente na matilha, comunicação oral, né, de sons, alguma coisa ali de rastro, de xixi, e administração líder alfa vertical. E a gente está caminhando para o modelo das formigas. E aí a gente precisa aumentar a responsabilização dos Sapiens. Por isso que a gente precisa desenvolver mais a mente secundária, que já vem sendo desenvolvida ao longo do tempo. E aí a gente tem um grande desafio da mente terciária, que é a mente mais existencial, para a gente poder fazer escolhas mais dirigidas num cenário com muito mais opções. Esse é o desafio do Sapiens 2.0. E é isso que a gente está desenvolvendo na escola, e a gente vai dar uma continuidade. Aqui a gente está fazendo toda semana o Nepocast exatamente para trazer a narrativa da escola. Aí eu quero que a Tereza agora, faça que nem o Fábio. Por que você está na escola e por que seria importante as pessoas estarem na escola, Tereza? Então, primeiro a gente ser incomodado mesmo, né? A gente ser um ser incomodado, né? A gente enxerga a mudança, mas a gente não sabe por onde começar a mudar. Então, a gente entende, dentro desse contexto da bimodal, entender que a gente tem já o NEPO, que vai fazer tudo isso para a gente, esse trabalho mais difícil, que é a curadoria, trazer o que é essencial para a gente, porque a gente não tem tempo nesse nosso corre-corre, então o NEPO já faz isso para a gente, já faz as leituras, já traz mastigadinho para a gente engolir. E a gente engole e se sente bem, porque a gente sabe que é nutritivo. Então, estar hoje dentro dessa escola é se fortalecer mentalmente. Então, assim, você entende que você não está sozinho. Primeiro é isso, você não está sozinho. Você está buscando uma mudança que é disruptiva, não é uma mudança qualquer. Mas, para isso, a gente precisa de base. E a base é teórica, e essa base teórica que o NEPO vem solidificando a escola, ela é inquestionável. Não tem como questionar. A gente entende que a mudança aconteceu ali no Canadá e que vai prosseguir, Pierre Levy e tal, e agora depois. Não tem outro caminho. E se a gente conseguir enxergar desse jeito, fica muito mais leve. E eu queria até trazer e fechar isso aqui com uma frasezinha que você trouxe no livro aqui, ó. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein, né, que traz aqui no seu livro. Porque foi a partir disso. Se a gente quer coisa diferente, como que a gente vai continuar fazendo a mesma coisa? Então, se a gente sabe que já mudou, tem que fazer a diferença, né? E aí, se você quiser participar da escola, né, e aí eu vou emendar isso também, né, você manda um zap, 21 99608 6422. O nosso modelo é o modelo semestral. Cada semestre a gente vai introduzindo novidades. A narrativa da escola, dentro da ciência da inovação, a gente tem... Eu estou há 20 anos, né, fiz mestrado, doutorado, tenho vários livros publicados, fui professor de vários cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e fora do Rio, palestrante também. Então, a gente vai desenvolvendo um acervo, que é o acervo, né,
o acervo, a gente desenvolveu da ciência e da inovação, a inovação civilizacional, a inovação grupal, esse livro que a Tereza mostrou, o Sapiens 2.0, que foi o livro do ano passado, e esse ano a gente está desenvolvendo a Casa do Eu, que é o livro de como é que a gente pode se transformar nesse Sapiens 2.0. A Casa do Eu dividida em 3 andares, terciária é o andar existencial, o andar operacional e o andar, vamos chamar de emocional, que é o de baixo. A gente precisa uma conexão entre os 3. Não é que um manda no outro, né? A gente precisa aprender o que os cachorrinhos latem, para que eles latem, como é que eles balançam o rabinho e como é que a gente administra essa casa para que a gente possa ter vidas melhores nesse novo contexto. Então, vamos fechar. Tereza, o que você achou do nosso papo aqui? Gostou? Muito bom. Vamos fazer mais vezes. Beleza. Muito Fábio, bom. o que você achou? Excelente, como sempre, aprendendo muito e o prazer e luxo de bater um papo com vocês, tomar esse café virtual. E aproveito para reforçar o convite de quem quiser participar da escola e sugiro que vejam o episódio anterior, porque a gente vai soltando hora em vez conceitos que são da escola e você assistindo, você vai se familiarizando, aprendendo esses conceitos e você vai poder usar isso para pensar melhor, porque como diz em Rand, ou não sei se é o Nepô que fala isso, pensar e conceituar, né? Eu acho que essa frase é sua, Nepô. Não, Ayn Rand diz que o ser humano sobrevive porque pensa, né? Então a gente precisa pensar melhor para sobreviver melhor. E para pensar a gente precisa de bons conceitos. Então, exatamente. Aí vem a ideia que a gente tem um patrimônio. E já vem na minha cabeça, Fábio, e a gente precisa falar para a Ana desde agora, senão ela vai, né? Que minha próxima proposta para o próximo Nepocast, a gente falar da Casa do Eu. Seria o tema. E não esqueça de falar também, né, já trazendo aí mais um para a pauta, fale de padrinho, porque eu acho que as pessoas precisam entender a importância de ter uma pessoa que sacrifica a sua vida para poder pensar para você questões fundamentais, que é o que você faz, de certa forma. Então, por isso que é importante te ouvir, né? Você é o padrinho aí da gente, então depois procurem aí algum artigo do Nepô que fala sobre o que é o padrinho, né, dentro do conceito dele, porque isso é importante para você criar suas próprias narrativas. Botei no meu caderninho aqui de artigo, vou escrever um artigo sobre a importância dos padrinhos conceituais. Vou botar isso. Bom, galera. É isso aí, muito obrigada. Agradeço a vocês, tudo de bom, e vamos parar aqui a gravação e vamos em frente. Muito prazer. Tchau. Valeu. Valeu.